né? Então o aluno que copia e cola, né, vai lá, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ele não absorveu absolutamente nada. Sim. Valor Entrevista. O vídeo de hoje é muito especial. Eu tenho a honra de receber o professor Elcio de Souza novamente, dessa vez para um bate-papo também muito especial. Eu recordo que o nosso primeiro papo foi lá em 2017, logo no começo do canal. Era um tripé pequeno, celular sem memória, e de lá para cá já se passaram 6 anos, são mais de 850 entrevistas produzidas, e o professor Elcio volta para esse momento tão especial, estúdio. Evoluímos, né, professor? Seja bem-vindo. Obrigado, professor Alain. Meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo. Para mim também é uma honra estar aqui, né, mais uma vez, e constatar o quanto evoluiu, constatar que aquela semente que foi plantada lá atrás, né, Alain, ela frutificou, né, enfim, nós temos hoje, né, um estúdio bacana aqui, 800 e tantas entrevistas depois, né, participações depois. Quer dizer, isso aí é realmente o coroamento, né, desse trabalho árduo que você tem feito nesse tempo todo, né? Meus parabéns. Muito obrigado, professor. O professor é consultor em estratégia e gestão, e é sobre esse tema que a gente vai conversar, mas o professor tem quase 50 anos de atuação profissional. Eu queria te perguntar justamente sobre isso, já para a gente passar essa informação importante. Muita coisa mudou, né, professor? Mudou sim, Alain, mudou sim. Nesses quase 50 anos, né, eu vim assim de uma área de tecnologia, uma área antigamente se chamava de processamento de dados, onde as coisas ainda eram muito rudimentares. A gente tinha, para fazer um programa, por exemplo, de contabilidade ou folha de pagamento, a memória que se tinha hoje para fazer uma folha de Word. Né? Mas se fazia, de maneira bem mais trabalhosa do que hoje, mas se fazia. Bom, por que a gente também gosta de lembrar dessas coisas? Né? Porque as mudanças existem. Então a gente sai quase de uma pré-história, vamos dizer assim, e praticamente sem perceber, o mundo chegou nesse ponto hoje. Quem é mais jovem, eu hoje tenho 65 anos, mas quem é mais jovem não viu essas coisas todas acontecerem e pensa que o mundo sempre foi assim. Começou agora. Pensa que começou agora e também, ao olhar para diante, não percebe assim, a natureza das mudanças que podem acontecer, de que estão vindo por aí. Então, a gente, claro, precisa ter uma memória do passado para aprender com o que aconteceu, precisa estar muito antenado no presente, mas precisa, sobretudo, olhar para diante, olhar para frente. Porque o futuro está lá na frente, né? Não é mais o hoje, é o amanhã, é o depois do amanhã, enfim. Né? Consultor em estratégia. Isso. Vamos começar de forma bem didática? Vamos. Para quem está assistindo a gente, eu tenho muitos alunos de 14, de 15, 16 anos. E, inclusive, eu vou dar uma aula recém agora, próximos dias, sobre estratégia. Legal. Então, eu vou conversar e perguntar sobre isso para um especialista. O que é estratégia? Olha, ter estratégia numa empresa é a gente definir onde se quer chegar. A empresa, se está hoje num determinado ponto, ela quer chegar a outro ponto. Existem muitas formas de se sair de um ponto e chegar a outro. A descoberta e a criação desses caminhos, né, saber onde se quer chegar, é o que a gente chama de estratégia. Tem todo um processo para isso que se chama de planejamento estratégico. Então, são coisas diferentes. Estratégia é uma coisa, é aquilo que eu vou fazer para chegar aonde eu quiser. E o processo de fazer isso é o planejamento. E isso tem mudado radicalmente, né, nos últimos anos. Até em razão das mudanças que existem nos consumidores, no mundo econômico, no mundo todo. O mundo todo muda muito rapidamente. Então, a forma de fazer estratégia hoje também mudou, ela também evoluiu. Então, a gente trata hoje a estratégia como uma jornada contínua. Até há pouco tempo, a gente fazia um ciclo de reuniões anual, planejava os próximos, 5, 6, 8, 10 anos, fazia uma revisão anualmente, né? O que mudou nesse ano, e jogava mais um ciclo adiante.
Bom, hoje não é mais possível fazer isso, porque a mudança não espera um ano. A mudança ocorre diariamente. A economia muda, o consumidor muda, e o consumidor muda muito. Ele tem hoje muitos desejos diferentes do que tinha ontem. Sim. Ele tem comportamentos diferentes. A gente tem uma série de demandas hoje, diversidade, né? Então, dentro dessa diversidade toda, existem comportamentos de consumo diferentes. Sim. Existem linguagens diferentes que as empresas precisam se adaptar, precisam chegar ao consumidor da maneira que ele consegue entender. Claro. Né? Então, nesse espectro todo de consumidores, as empresas precisam estar constantemente se reinventando. Então, por isso a estratégia hoje é uma jornada contínua. A gente fala de estratégia o tempo todo. Assim como fala da operação, que é tão importante quanto a estratégia, que é ter produtividade, ter qualidade, ter competitividade e tudo isso, também se fala ao lado disso da estratégia. Então, quanto mais a estratégia chega a todos os níveis da organização, melhor. Porque todos daí sabem onde a empresa quer chegar. Claro. A que ponto ela está indo, para onde. Então, isso é muito importante. Então, o nosso trabalho na estratégia é esse, é conduzir as empresas, o grupo da empresa que é escolhido para tratar da estratégia, conduzir para aquele caminho que aquele grupo que a empresa vai escolher. E depois disseminar e chamar os demais níveis a participar disso. Professor, para quem está assistindo a gente agora, a gente está conversando com o Elcio de Souza, consultor em estratégia empresarial, professor universitário de administração financeira e tópicos especiais em administração. Falamos de estratégia, vamos também dar o conceito de gestão. Pois é. Né? Pergunta boa, hein, professor? É uma pergunta boa, assim, e é muito cabível. Né? O que é gestão? Né? Que também muda. Gestão antigamente era muito presa a certos padrões, certos limites, né? Certas receitas. Também não existe mais isso. Claro que existem coisas que sempre precisam ser feitas. Eu sempre preciso controlar as finanças, eu sempre preciso controlar as vendas, sempre preciso controlar a produção, os estoques e tal. Então, gestão é como é que eu arranjo isso tudo de maneira eficaz. Né? De maneira em que eu possa conquistar clientes, que eu possa lançar novidades, que eu possa atrair clientes, fazê-los fãs dos meus produtos. Né? E para isso, então, eu preciso gerir, quer dizer, eu preciso administrar uma série de pessoas, uma série de componentes, né? Então eu tenho toda a parte de, como é que eu vendo? Como é que a empresa vende? Então eu tenho que fazer a gestão de toda a parte comercial. Como é que uma empresa produz, né? No caso de uma empresa industrial, mas pode ser uma empresa de serviço, pode ser uma empresa comercial que tem as suas operações também. Então como é que eu trato da operação? Como é que eu gerencio as pessoas que estão ali, os processos todos, né? E como é que a gente faz a gestão da administração como um todo. Né? Então, coordenar tudo isso em prol do crescimento, da geração de valor, da lucratividade para as empresas, isso é que é hoje, né, a gestão de um negócio. Então não tem nada assim muito determinado. Por quê? Porque isso também evolui, com o tempo também evolui. Mas o tempo passou e as pessoas, principalmente os empresários, deram muita atenção na gestão de pessoas. Sim, que é fundamental. Que é fundamental. Como é que é e como deve ser essa gestão? Bom, Alan, assim, quando a gente fala numa empresa, a gente pensa em prédios, se for industrial, máquinas, equipamentos, computadores e tal, tudo isso. Mas o que é a essência de uma empresa? São as pessoas. Sim. Né? Não dá para dizer para uma máquina, vai lá e vende. Pois é. Né? Não, vai lá e... Não. Né? Então, as pessoas é que são o cerne de uma organização. Né? Então, elas precisam ser conquistadas. Elas precisam sentir que fazem parte daquela organização. E a conquista hoje, maior das pessoas, ela pode vir através de um propósito. Se a empresa define um bom propósito, né? O que é o propósito? Bom, para que essa empresa existe? Né? E se ela deixar de existir, que falta ela vai fazer para a comunidade, para a sociedade de maneira geral? Então, se a empresa tem um propósito bem adequado, bem montado, bem elaborado, com a participação de todo mundo, as pessoas vão ter orgulho, vão ter disposição de levantar na segunda-feira e ir trabalhar. Né? E esse trabalho nem é mais aquele trabalho como um sinônimo de coisa árdua e chata, não. Ela precisa ser integrada na organização e ter satisfação
ao ir trabalhar. E para isso a empresa, então, precisa preparar as pessoas. Sim. As empresas, elas precisam ser cada vez mais capacitadoras, justamente por causa dessas mudanças. Sim. Né? Uma competência que servia, né, para alguns anos, não serve mais provavelmente para hoje, pode não servir. Então a empresa tem que ser cada vez mais capacitadora. Então, se ela for acolhedora, se ela tiver um bom propósito e ela for capacitadora, né, isso já é um grande passo para a gestão das pessoas. Claro, respeitando, né, todas as demandas, todos os anseios, né, enfim, que as pessoas têm, claro. Né, você vê, né, até a nomenclatura hoje para o ambiente profissional mudou. Tem o tal do encantamento. Sim. Se a empresa não tiver uma maneira de encantar o seu cliente interno, principalmente aquele que está construindo tudo junto com o proprietário, o empreendedor, fica mais difícil também produzir. Sem dúvida. Você falou um tema, né, e um termo muito especial. Né? O encantamento, ele precisa ser entendido pelas empresas de maneira geral. Não é só encantar o cliente. Todo mundo pensa, né, precisamos encantar o nosso cliente. É legal, né? Mas como você falou bem, há um cliente interno. Né? Ou ao meu grupo, o grupo de apoio, o grupo que faz acontecer é quem está normalmente interno. Quando a gente fala de interno, está falando também de algumas pessoas que estão não necessariamente lotadas dentro da empresa, mas são os representantes, vendedores, né? Pessoal que está no mercado, está correndo, mas é do grupo. Né? Então, todo esse contingente precisa também ser igualmente encantado como os clientes o são. Exatamente. Né? Precisam ser. E esse encantamento, ele passa também pela responsabilidade de toda a cadeia gerencial da empresa. Então, é desde o presidente, né, até o chefe imediato da pessoa, ou o supervisor, seja lá o título que tiver. Né? Mas é assim, aquele supervisor que está logo a quem as pessoas se reportam. Né? Então, essa é a pessoa que precisa estar muito bem preparada para lidar com aquele seu time. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o Elcio de Souza, consultor em estratégia empresarial, professor universitário de administração financeira e tópicos especiais em administração. A gente vai para o nosso segundo bloco, tem muita coisa aqui ainda relevante e importante para passar para você que está nos assistindo agora, como, por exemplo, eu quero saber como é que está o segmento de consultoria pós-pandemia, que tem ferramentas novas, tem processos que mudaram, então o professor vai falar sobre tudo isso no nosso segundo bloco. Tá gostando, prof? Tá tranquilo? Tá ótimo, tranquilo. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Esse vídeo é uma parceria com a Cronos Assessoria Empresarial, que é a nossa parceira. Um abraço aí para Luciana. Já voltamos. Voltamos para o segundo bloco de um papo sensacional com o Elcio de Souza, consultor, professor, cara que tem quase 50 anos de vida profissional, uma experiência aí enorme, e ele compartilha essa experiência com você que assiste a gente aqui no Valor Entrevista. Como é que está o segmento de consultoria? Olha, professor Alain, o segmento de consultoria é um segmento sempre muito promissor. Qual é o papel da consultoria? É agregar a empresa. Né? Então, a empresa normalmente tem uma equipe que é competente, que sabe fazer as coisas, não é? Mas às vezes precisa de uma visão de fora. Então, essa consultoria, ela pode ser específica para fazer algo que a empresa precisa que seja feito, mas não tem quem faça. Ou não vale a pena ter alguém fixo para fazer. Então, contrata uma consultoria. Por exemplo, fazer uma auditoria. Né? Posso fazer uma consultoria em auditoria e tal. Que isso é feito uma vez por ano, vale a pena eu ter uma equipe lá? Não, então eu contrato essa consultoria para fazer. Ou para fazer o diagnóstico de uma determinada situação na empresa, para fazer uma consultoria tributária, quero ver se, né, eu estou pagando os impostos direitinho, se eu não posso aproveitar algumas oportunidades legais dentro da questão tributária. Então tem muita coisa. A questão de consultoria de estratégia, né? Talvez não valha a pena para muitas empresas ter uma equipe fixa fazendo estratégia. Sim. Então ela contrata alguém de fora. Bom, a vantagem de ter alguém de fora prestando esse serviço é que tem uma série de experiências de vários segmentos, de várias empresas, de várias coisas que foram vistas, que ele traz
Aborda. Isso, que leva junto e agrega. Por isso que eu falo sempre em agregar, né? Em somar a empresa. Então, a consultoria tem esse papel, principalmente. E, claro, cada vez há mais demanda para a consultoria. Por quê? Porque as empresas elas estão necessitadas dessas novas ideias, dessa oxigenação. Exato. E a gente que está fora do negócio, não está ali no dia a dia, a gente tem um pouco mais de conforto de dizer, olha, vocês viram isso, vocês olharam aquilo e tal. Né? Então provoca também, tem essa questão de provocação. Exatamente. Então eu posso fazer um serviço especializado como consultor, mas dependendo do tipo de consultoria, eu posso também provocar muito a equipe da empresa, né? E aí a própria empresa vai descobrindo os seus caminhos em vários aspectos. Então, o leque de consultorias é muito amplo. É muito amplo, né? Tem consultoria de várias coisas. Pode ter consultoria de marca, assessoria de marketing, tributária, como eu falei, enfim, de vários aspectos. Nas áreas de produção, de operação, enfim. Né? Então sempre tem, e cada vez mais, tende a ter uma maior demanda, até porque as atividades se ampliam muito. Exatamente. A gente estava falando justamente isso aqui em off, e tem um detalhe, né? Processos e ferramentas novas. A pandemia trouxe, com certeza, uma mudança de olhar com relação ao consultor. E isso tudo vem mudando o cenário de trabalho para um consultor. Como é que está essa questão dos processos também, das ferramentas? Isso, bom, vamos lembrar assim bem rapidamente a questão da pandemia, né? Nós todos tivemos um impacto, ninguém esperava essa pandemia, mas ela aconteceu. Então, no primeiro momento foi um susto, né? Fica todo mundo em casa e tal. Bom, mas precisa produzir, precisa trabalhar. Como é que faz? Trabalha remotamente, né? Então, foi a solução. Não se tinha, às vezes, ferramentas tão preparadas, processos tão preparados, ninguém estava preparado para isso. Mas se ajustou, né? Aos poucos foi se ajustando e tal, e isso provocou uma transformação também. Agora, né, passada a pandemia, as coisas são exatamente como no momento da pandemia? Não, elas já evoluíram. Já evoluíram. Né? Então, se saiu de um extremo, mas não se foi para o outro, ficou num determinado ponto desse caminho. Né? Então, para as consultorias, isso também demanda uma série de reflexões. Né? Por quê? Porque as pessoas agora elas estão parte trabalhando remotamente, parte trabalhando na empresa, né? Existem novas ferramentas associadas à tecnologia, o trabalho remoto, são as conferências virtuais, as conversas virtuais. Isso reduziu substancialmente viagens, por exemplo, que a gente antes achava que era obrigatório eu ir a São Paulo para fazer qualquer coisa. Hoje, talvez eu possa fazer uma conversa. O WhatsApp resolve. Resolve o WhatsApp, tem uma série dessas ferramentas de conferência, né, de vídeo. Que bom, né, professor? Excelente, excelente. Tudo isso são ferramentas, né? E aí é dessa forma que eu acho que precisa ser encarado, sabe, professor Alain? Como uma ferramenta. Como é que isso me auxilia? Né? A gente tem agora, assim, uma coisa que já vem sendo desenvolvida desde a década de 1950, mas que agora desaguou, vamos dizer assim, a partir de 2022, que é a inteligência artificial. Então, né? Nós fomos, talvez eu possa usar até esse termo, meio que a sociedade de maneira geral, meio que surpreendida com uma avalanche de inteligências artificiais fazendo coisas. Impactados. Isso são ferramentas, impactados é a palavra. Fomos impactados. Bom, como é que a gente se vira nisso? Na consultoria nós também precisamos usar isso. Né? Para o quê? Para aprofundar raciocínios, para testar algumas ideias, algumas coisas. Né? E assim, todas as pessoas precisam se adaptar a esse mundo em constante mudança. Eu assisti e tive a oportunidade de entrevistar também o Kaique Maia, o sócio proprietário da Chili Beans, e ele mostrou uma foto na palestra dele que não existia. A gente olhava para uma foto, um barco no meio do Rio Amazonas com modelos lindas, e ele falou, isso foi criado pela inteligência artificial. E tem essa questão também do impacto da inteligência artificial para as profissões, que muitas delas até o ano de 2030 irão sumir, né, professor? Sim. Irão, sim. A gente precisa tomar isso da seguinte maneira. Até algum tempo atrás, a gente quase que tinha garantia de, pelos próximos anos, fazer as mesmas coisas. Mudava um pouquinho, etc. A inteligência artificial, ela vem para mudar isso substancialmente. Algumas atividades, não vou nem chamar de profissão, mas algumas atividades, elas não vão mais ser feitas por pessoas humanas.
elas serão feitas por inteligência artificial. Sim. Né? Então, de um lado, a gente tem cada vez mais um aperfeiçoamento dos equipamentos, das máquinas e tal, tudo isso, né, com robotização e tal, mas a inteligência artificial passa a auxiliar agora na própria decisão, na própria elaboração do pensamento, né, como auxiliar. Então, eu caracterizo a inteligência artificial de duas maneiras. Uma, ela pode ser uma aliada, né? Então eu vou continuar usando a inteligência humana e eu tenho como aliada uma inteligência artificial que pode me ajudar numa série de coisas. E para isso as pessoas precisam estar muito bem preparadas, precisam estar antenadas, sobretudo os jovens, que depois a gente até pode falar um pouquinho sobre isso. Mas de outro lado, ela pode ser uma competidora. Se eu não me reinvento, certamente a inteligência artificial vai competir comigo e ela provavelmente vai tomar o meu lugar. Então, existem muitas atividades que vão desaparecer. Não a atividade, mas o fato de ser feito por pessoas, né, humanas, por cérebros humanos, né, vamos dizer assim, inteligência humana. Então, ela vai passar a ser feita por uma inteligência artificial. Bom, e as pessoas? E a inteligência humana vai ser usada para quê? Vai ter que se adaptar. Vai ter que se reinventar. E aí é que está a beleza da inteligência humana. Né? Porque a inteligência humana é que tem ética, a inteligência humana é que olha para um semelhante e vê que ele precisa de ajuda ou não. Exatamente. Né? De como é que eu posso contribuir com a formação de uma pessoa. Então, o mundo será sempre, acredito eu, dirigido pela inteligência humana. E se a gente puder ter a inteligência artificial como aliada, excelente. Mas nós humanos precisamos nos reinventar para poder ter a inteligência artificial como aliada. E qual o papel dos jovens quanto a isso? O jovem é o que está mais, né, envolvido nesse turbilhão, vamos dizer assim. Por quê? Vamos falar daqueles jovens que estão se preparando para o mercado de trabalho, né, estão tendo uma série de conceitos novos, inovações e tal. Então, o papel deles é, primeiro, estudar sempre. Segundo, não achar que aquela profissão que ele escolheu agora, ela vai ser eterna. Não vai, provavelmente. Né? Provavelmente não vai. E ele vai ter, então, que estar, assim, muito antenado, vamos falar nessa linguagem, né? O jovem tem que estar muito antenado para que ele consiga perceber o próximo passo. E eu me preparo hoje para algo que virá amanhã. Porque se eu esperar vir para me preparar, eu já larguei atrasado. Eu tava em sala de aula em 2016, finalzinho de 2016, e o aluno pediu para eu colocar um vídeo do Whindersson Nunes, um youtuber bem conhecido no Brasil. E eu coloquei o vídeo, vi o Whindersson Nunes sem camisa, de bermuda, dançando, contando piada, me diverti, que realmente muito bom. E em 2017 eu começava o Valor Entrevista, que virou hoje a minha principal fonte de renda 6 anos depois. É essa questão de estar antenado, de entender. E lá em 2016, o Whindersson tinha comprado o avião dele. Então você vê como tem muito campo, tem muitas maneiras de você hoje fazer dinheiro. Conheço pessoas que têm contratos altíssimos, como social media. Professor Alan, se me permite, eu gosto de usar uma figura que é o seguinte: olhe pela sua janela. Olha o mar de dinheiro que tem ali, né? Falando nisso, falando em capturar valor. Olha o mar de dinheiro que tem. Você pode estar numa cidade, pode estar até no campo, numa cidade grande ou numa cidade pequena. Bom, suba num prédio e olhe. Todos aqueles apartamentos, todas aquelas casas, todos aqueles carros, todos aqueles aparelhos que tem dentro das casas, dentro das empresas, isso aí, todas as pessoas que estão ali, isso significa um mar de dinheiro. E eu, de forma lícita, né, eu posso capturar uma parte desse valor. Exatamente. Não é? Mas para isso a gente precisa estar preparado. E aí, nessa questão do preparo, que é o futuro, principalmente para os jovens, vem o constante desenvolvimento, que eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso, porque o senhor está sempre antenado. São quase 50 anos de atividade profissional e atuando, assim como eu vejo hoje Mário Mota, Walter Osterman, grandes nomes, eu também entendo o professor Elcio de Souza nessa pegada. Nunca se deixou
passar, sempre esteve antenado. Acho que isso é importante, né, professor Alan, porque estar preparado significa, de um lado, estar constantemente em busca do conhecimento, do novo conhecimento, né? E para isso é preciso estudar, é preciso ler, é preciso raciocinar. Assim, já há mais de 20 anos, há quase 20 anos, né? Vamos dizer, que eu leciono para o curso superior. Então, é muito comum, né, com a tecnologia, fazer o tal do copia e cola. Mas o copia e cola não fica nada na mente da gente, né? Então, o aluno que copia e cola, né, vai lá, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ele não absorveu absolutamente nada. Sim. O que ajuda a absorver? É eu ler, pode ser no papel ou pode ser eletrônico, não há nenhum problema, mas eu raciocinar sobre aquilo que estou lendo. Sim. Né? Eu tenho que extrair daquilo que eu estiver lendo a maior informação possível, pensando o seguinte: poxa, como é que isso é útil para mim hoje e amanhã? Exato. Então por aí vem o preparo. Então o jovem precisa estar sempre antenado em tudo que ele vê no YouTube, né, na internet de maneira geral, nas redes sociais, nas notícias, em tudo. Poxa, isso aqui o que é? Vai mudar o mundo amanhã? Ou vai mudar o mundo hoje? Como é que eu me preparo para isso? Né? Então, assim, ter a capacidade de estudo, de ir buscar a informação é fundamental, sabe, para o jovem. Né? Eu caracterizo isso uma das coisas principais. O papel do professor, por exemplo, hoje, é mais difícil do que já foi. Por quê? Olha só, como é que eu vou competir numa sala de aula, falando até sobre um assunto que pode ser meio chato, por exemplo, sobre finanças e tal? Como é que eu vou competir com o WhatsApp? TikTok. E todas as outras coisas muito atraentes que tem na internet. Então. Né? Como é que a gente... Bom, como é que o professor deve atuar? Bom, o professor tem que, primeiro, estar bem antenado também no que o aluno está buscando. Claro. Né? Então, bom, fazer essa interpretação. O que o aluno quer? Como é que ele quer? Isso não é algo simples, não existe uma receita ainda para isso. Por quê? Isso também muda. Né? Eu, nesses 20 anos, constatei diversos momentos e diversos comportamentos diferentes dos alunos. Aqueles alunos de 20, 15, 10 anos atrás tinham um determinado comportamento. Era uma determinada demanda, era uma forma de passar o conhecimento a eles. Hoje é completamente diferente. Hoje tem que ser mais dinâmico, a gente tem que encher de imagens, de jogos, de atrair e tal, para tentar só competir com o TikTok, por exemplo. Né? Mas é importante que houve essa mudança toda. Sem dúvida. Porque faz parte também da evolução do professor. Eu acredito que hoje, por exemplo, todo mundo é meio que um produto em busca de se vender esse produto. Então, quando a gente tem um aluno dentro de sala de aula, no meu caso hoje com alunos de 14 anos, eu preciso que ele volte para fazer o técnico, eu preciso que ele volte para fazer a graduação, a especialização, o mestrado e o doutorado. E para isso eu tenho que ter aquela palavra que a gente já comentou, que é o tal do encantamento. Exato. Eu tenho que passar de forma fiel o conteúdo da ementa, claro, tenho que ser bom enquanto professor, mas eu tenho que também ter esse toque de fazer com que o aluno olhe para a gente e diga: eu tenho que voltar aqui porque eu quero aula novamente com esse professor. Exatamente. Talvez... Falei bonito, hein, professor? Como sempre. Talvez, né, a profissão de professor seja a que demande maior capacidade de reinvenção de si próprio. Exato. Né? Porque ele tem que se antecipar a essas mudanças. Bastante. Né? Senão, você recebe o aluno e ele já está mudado. E se o professor não estiver, há um desacerto. Você falou muito bem. Existe uma base que são os fundamentos. Né? Então tem certas coisas onde não há mudança. Os fundamentos são os fundamentos. Dentro da matemática, por exemplo, né? Não é a tecnologia que vai mudar a matemática. Né? Nem é o comportamento do consumidor. Então a base continua sendo sólida e firme. Isso precisa ser passado. Mas como? Como é que eu torno o ensino da matemática, do português ou de qualquer outra coisa, né, de finanças, que é o meu caso, né, de planejamento, que é o meu caso, em algo interessante, né, em algo que seja cativante,
que o aluno goste de ir para lá sempre para assistir aquela aula, a próxima aula como vai ser, a outra aula como vai ser. Não é uma tarefa simples, Sim. Não é uma tarefa simples, mas é absolutamente necessária. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o consultor em estratégia empresarial, professor universitário de administração financeira e também tópicos especiais em administração, o professor Elcio de Souza. A gente vai para a nossa última pergunta, que tem a ver com a consultoria, que foi um eixo principal aqui do nosso papo. O que os clientes esperam ou podem esperar do seu trabalho enquanto consultor? Bom, é até um pouco do que eu disse antes, né? Os clientes, o que eles podem esperar, primeiro, de qualquer consultor, eles esperam uma dedicação muito grande, que faça parte daquela organização, Sim. que aquela organização entre nele, né? E ele se vista, né, daquela empresa quando estiver pensando nela, não só lá, mas antes, né, e durante, pensando naquela empresa. E o cliente, sobretudo, espera que a gente agregue coisas, leve coisas novas, leve ferramentas novas, formas novas de fazer as coisas e que os desperte e que os provoque, né? Então, cada vez mais a demanda tem sido essa. Existe um caminho a ser trilhado, existem formas de fazer as coisas, mas em paralelo a isso é preciso ter muito esse senso, né, de dizer como é que eu vou contribuir, o que mais, o que eu não estou vendo, o que a equipe não está vendo, o que eu preciso provocar. Sim. Então tudo isso, eu acho que isso, agregar valor à empresa. Porque um negócio, ele precisa amanhã valer mais do que ele vale hoje. Não que ele vá ser vendido necessariamente, não é nisso que se pensa. Mas se eu tenho uma empresa hoje, eu quero que ela prospere, agregue valor para que amanhã ela valha mais do que vale hoje. E depois da manhã, valha mais ainda, né? Então, acho que isso resume um pouco, sem esgotar o tema, porque ele é muito amplo. Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Valor Entrevista mais uma vez. Foi uma honra tê-lo conosco. Depois de 6 anos, o professor viu o Valor Entrevista começar e hoje retorna. Fico feliz em saber que está tudo bem, que saúde, família, amigos, enfim, está prosperando, continua sempre nessa pegada de prosperidade que é muito importante. A lente do Valor Entrevista é sua, fique à vontade, deixe uma mensagem às pessoas que você ama. Bom, professor Alain, eu agradeço muito, né, o convite para essa participação aqui. Repito que fiquei muito feliz, né, ao ver que as coisas prosperaram também aqui, né, e realmente isso é muito bom. É o que a gente sempre luta, né, e briga, dizer, poxa, como é que a gente vai, de maneira geral, contribuir com a prosperidade de todo mundo, né? É isso que se busca, que se quer, porque é só assim que o mundo avança, que o ser humano avança, né? E eu agradeço mais uma vez e queria deixar assim uma mensagem a todos, né? No sentido de buscarem as suas expectativas, criarem as suas expectativas e correrem atrás dessas expectativas, né? Determinar as suas metas, os seus objetivos, não como algo rígido a forma de fazer, porque a forma de chegar lá, ela pode mudar com o tempo. Então, essa questão da gente se reinventar constantemente é algo que nós todos vamos levar conosco sempre. Nós temos que aprender a nos reinventarmos a cada dia. É isso. Professor, muito obrigado. Obrigado, professor Alain. De coração. A você obrigado que tá a todos. Até agora, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um beijo no coração. Tchau.